Aí, abrindo sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 18. Na verdade, é só o versículo 18. Amém? Todos encontraram Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso fechar a Bíblia e ir embora, né? É o tipo da palavra, gente, que não precisa de pregador, não. Ela é a própria pregação. Vou ler de novo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E eu creio que o Senhor já está aqui nesse lugar, Pai. Eu creio que o Senhor já estava ali no nosso meio durante as orações, durante o louvor. Eu creio, Pai, que a Tua presença já é real aqui. O que eu te peço agora, Pai, é que haja a Tua presença dentro de nós, Senhor. Não mais só por fora, não mais sobre, mas dentro do nosso coração, que o Teu reino esteja estabelecido em nós, porque a Tua palavra diz que o Teu reino não está aqui nem está ali, mas está dentro de cada coração. Eu invoco agora, Deus, a Tua presença poderosa para dentro do nosso coração e da nossa mente, abrindo o caminho, Deus, para a plena manifestação da Tua palavra, porque se existe algo que é a verdade, é a Tua palavra, Senhor. Se existe algo contra o que não há argumento, é a Tua palavra. Se existe algo que alcança o coração do homem, é a Tua palavra. Se existe algo que traz esperança àquele que não enxerga mais motivo para viver, é a Tua palavra. Se há algo que traz cura, Senhor, para a mente, para o depressivo, é a Tua palavra. Se há algo que traz restauração, é a Tua palavra. Se há algo que traz ânimo, força, fé e vigor, é a Tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui crendo no poder da Tua palavra. E eu te invoco agora, Pai, de uma maneira extraordinariamente especial sobre nós, abrindo nosso entendimento para a Tua preciosa palavra, Senhor, sem a qual a gente não pode viver, sem a qual a gente não pode ser chamado de cristão, Senhor, sem a qual a nossa vida não tem sentido, Senhor, sem a qual o Espírito Santo não age na nossa vida, porque Ele age através da palavra de Deus em nós. Pois eu invoco agora o poder que há na Tua palavra, que não seja letra, mas que seja pleno poder de Jesus sobre nós. Que em nome de Jesus, a mente de Cristo esteja sobre cada um essa noite, trazendo discernimento, abrindo olhos e ouvidos espirituais. E que agora toda mente esteja cativa à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Vocês ainda lembram do texto que a gente leu? Ou vamos ler de novo? Lembram, né? O nome dessa palavra, Wesley gosta disso. É porque eu gosto muito de anotar, né? Quando eu estou aí. Então, quem gosta de organizar aí. O nome dessa palavra é cristianismo de manutenção. Ixi, coisa teológica. Mas vocês vão entender. Não é nada teológico demais. Cristianismo de manutenção. Aí você me pergunta, o que é isso, né? Que é isso mesmo, hein? É o quê? Gente, a gente tem vivido um tempo que as pessoas, e pelo que eu estou vendo aqui, só tem crente, né, hoje?
Glória a Deus. As pessoas, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando de gente crente, de igreja, de cristão, têm vivido e têm se acomodado a viver num cristianismo de manutenção. O que é isso? É um cristianismo que leva a pessoa a só querer manter o nível que ela já alcançou. A pessoa olha para trás, vê como já foi no passado, vê as coisas que já fez de errado, e realmente deixou, e realmente já se arrependeu, e realmente já abandonou as más práticas, os velhos hábitos. E a pessoa se acomoda onde está. Ou seja, mantém o nível. É um cristianismo de manutenção, de continuar como está. E isso tem sido uma coisa quase normal nas igrejas. Quase que não existe mais aquele sangue no olho. Sabe? A pessoa chega num ponto e tá legal aqui. Não sou mais escravo do pecado, já fui salvo, já fui liberto, já estou na igreja, já me mantenho fiel ao Senhor e crer no Senhor para a salvação. Cristianismo de manutenção. E a sua missão passa a ser manter, não perder o que já ganhou. Sabe? Então, quem vive assim, fica eternamente se defendendo. De quê? Se defendendo do inimigo. Eternamente com medo de Satanás. Porque quem está estagnado, o inimigo ele vem bem para pertinho para perturbar e lhe fazer regredir. Lhe fazer voltar ao lugar de onde você já saiu. Então, quem vive assim, ele fica eternamente com medo. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu vou vacilar? Será que eu vou cair na tentação? E por mais que a pessoa queira não errar, queira não vacilar com o Espírito Santo, ela fica sempre nessa. Atento, com medo. Sabe? Com medo, fugindo de Satanás. Como se Satanás estivesse sempre puxando aqui na verdade, solta, sai, está repreendido no nome de Jesus, vai embora. E sempre com medo de Satanás e dos inimigos. Uma pessoa que vive um cristianismo de manutenção, ela é aquela pessoa que vive sempre lutando contra as mesmas coisas. Você já viu gente assim? A pessoa tem, às vezes, 20 anos de evangelho e luta contra a mesma coisa da época que se converteu. Às vezes, antes de se converter, sei lá, um exemplo, era viciado em jogo de aposta. Aí se converte, entende que não é de Deus, deixa, mas vive a vida inteira lutando contra aquela vontade de voltar. Não pode passar perto de um grupo que está jogando que fica, meu Deus, eu não vou, não sei se fica, não vou não. E por mais que não vá, ainda existe meio que uma faíscazinha acesa dentro do coração, que a qualquer hora pode incendiar e voltar. Quem vive um cristianismo assim, vive sempre lutando contra as mesmas coisas, tropeçando na mesma pedra. E o Senhor não nos chamou para ser assim. O Senhor nos chamou para ser uma igreja que progride, que anda, que caminha. Certo? Quem vive um cristianismo de manutenção se acostuma a dar sempre as mesmas desculpas para os seus problemas. É a mesma desculpa. Ah, pastor, é porque o meu avô era assim, o meu pai era assim, e eu sou assim, e eu não consigo mudar. Eu vou viver eternamente lutando contra isso. Ah, pastor, meu avô foi um prostituto. Minha avó sofreu muito na mão dele. Ah, pastor, meu pai era um prostituto. Minha mãe sofreu muito na mão dele. Ah, pastor, eu sou assim. Minha mulher sofre muito porque eu aprendi isso dos meus pais. E vive a vida inteira justificando com as mesmas desculpas os seus problemas. Por quê? Porque quer só manter o que já alcançou. O problema é que eu não entendo muito de futebol. Mas quem entende pode dizer como é que funciona mais ou menos um jogo onde um time só quer defender, só quer defesa. O que acontece? Na melhor das hipóteses, ele empata, não é verdade? E é chato, gente. Eu não gosto de futebol. Eu não tenho paciência para assistir. E o pouco que eu assisto de 4 em 4 anos na Copa, quando tem um time só se defendendo, é chato de assistir, porque o jogo não sai do canto, o povo é só canelada na canelada.
E não sai, a bola não vai, a bola não entra, não tem gol, a gente não pula. É uma chatice, só aquele placar empatado. Aí quem vive um cristianismo de manutenção vive o quê? Com seu placar empatado com Satanás. 0-0. Não ganho nem perco. Satanás não me alcança, mas eu também não faço nenhum mal a ele. 0-0. E o Senhor não chamou uma igreja para viver empatado com Satanás. Não chamou. Porque o que é que diz o texto que a gente leu? Eu vou ler até a metade, e da metade para frente a gente vai ler juntos, tá bom? Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que ataca. Não é contra uma igreja que está 0-0 com o inferno. Porque para a porta não prevalecer, alguém vai ter que derrubar ela, não vai? E quem é que vai derrubar? Vocêzinho. Então eu te trago nessa noite, com todo o amor que há no meu coração, uma palavra de desafio a sair do 0-0 com Satanás. A deixar de viver um cristianismo onde você já acostumou com o que você já tem, acha que já está bom, acha que já deu, acha que as transformações que o Senhor fez na tua vida já está bom, acha que o ministério que você tem já agrada suficientemente o coração do Senhor, achar que quarta e domingo na igreja é suficiente para estar no lugar, no pontinho que o Senhor deseja que você esteja. É uma palavra de desafio, de despertamento. Amém? Porque nós estamos aqui em amadurecimento espiritual. Esse culto de quarta, para mim, ele é um culto de amadurecimento. Ele é um culto de profundidade na palavra. É um culto onde a gente pega a Bíblia e, em vez de, que eu falei na última pregação, em vez de a gente ler a Bíblia, a gente permite que a Bíblia leia a gente. A gente entra nessa realidade. E é esse o desafio de hoje. É crescer e amadurecer espiritualmente. Porque assim como uma criança que se desenvolve e precisa encontrar um amadurecimento, assim é a vida do cristão. Todos nós já fomos bebezinhos espirituais, alimentados com leite espiritual, como tem na palavra do Senhor. Todos nós já fomos crianças. E nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. Alcançar um nível onde o Senhor pode nos confiar algo mais importante. Onde o Senhor pode olhar para nós e dizer, olha, já não é mais uma criança. Já tem capacidade de comer uma coisa mais grossa. Já tem capacidade de digerir uma feijoada espiritual. Não precisa mais estar ali no beabá engateando, porque já aprendeu a andar, a trilhar os seus passos no caminho do Espírito Santo. E o Espírito Santo requer de nós maturidade, amadurecimento espiritual. E é para isso que nós estamos nessa noite. Então, amadurecimento espiritual requer uma igreja que não só se defende, mas uma igreja que ataca. Uma igreja que defende é fácil. E o Senhor não te chama para isso, somente. Sabe por quê? Porque a gente, no nosso ego, no nosso jeito de ser, a resposta para se defender está na ponta da língua. Deixa aparecer alguém para dizer tantinho assim de você, para ver se na mesma hora você não se defende. É ou não é? Verdade ou mentira? Deixa alguém dizer tantinho assim com seu filho. Ô, menino feio, descabelo assanhado. O que você faz? Prontamente rebate e defende o seu filho. Verdade ou mentira? Deixa alguém falar assim do seu pastor. Ô, pastor do bigode que está ficando branco. O que você faz? Nada, né? O pastor não defende, não. Estou brincando. Prontamente defende. É o meu pastor, o pastor da Nova Vida, o melhor pastor do mundo. Então a gente é naturalmente defensor de si mesmo. Natural, isso é natural da vida. Só que Jesus não chamou ninguém para se defender. Porque ele mesmo não se defendeu de nada. E eu estava lendo hoje um texto de João, não lembro qual era o capítulo, é do 18 para frente, já no finalzinho, onde Pilatos chegou para Jesus, vocês devem ter lido isso, né? Está todo mundo mais ou menos no mesmo lugar da Bíblia. Pilatos chegou para Jesus e disse assim,
Jesus, já naquela hora do mata, não mata, né? Mata, não mata, crucifica, não crucifica, salta Jesus, salta Barrabás. Aí Pilatos chegou para Jesus e disse assim, de onde foi que tu veio? Porque estão dizendo que tu é filho de Deus, estão dizendo que você está dizendo que é filho de Deus, e estão querendo te matar por causa disso. Me diga de onde foi que você veio. Ele só faltou dizer assim, para eu poder ir lá no povo e dizer que você não disse que você era. Aí Jesus, silêncio. Era hora de se defender, se fôssemos nós lá. Era a hora que você dizia, eu sou fulano de tal, e vim de sei da onde, e não vou morrer, não preciso morrer, porque eu não sou pecador, não posso ser acusado daquilo que estão me acusando, e se defender. E Jesus simplesmente se calou. E por isso na palavra compara o Senhor com uma ovelha que estava indo ao matadouro. O sacrifício de Jesus, o cordeiro que tirou o pecado do mundo, como uma ovelhinha que vai para o matadouro, que não reclama, que não rebate, que não reage. Sabe? Aí, quando Pilatos viu que não ia arrancar dele nenhuma palavra, disse, Jesus, pelo amor de Deus, né? Jesus, pelo amor de ti mesmo. Por acaso você não sabe, diz Pilatos falando, por acaso você não sabe que eu, Pilatos, tenho poder para te salvar ou para te libertar? É muita audácia, né? Aí eu imagino que deve ter passado assim um filme pela cabeça de Jesus. Deve ter passado na cabeça dele o mundo sem forma e vazia, a terra sem forma e vazia, a terra em escuridão. Aí ele mesmo olhou e disse assim, haja luz. Pronto. Deve ter passado. E Pilatos dizendo, eu tenho poder para te matar ou para te libertar. Aí deve ter passado na cabeça de Jesus o mar vermelho sendo aberto. O sol parando. Josué tocando o pé no Jordão e o Jordão parando, o povo passando a pé enxuto. Deve ter passado na cabeça de Jesus a sombra do sol retrocedendo para salvar a vida de um rei. Deve ter passado na cabeça de Jesus aquele leproso que ninguém queria ir lá e ele simplesmente com um toque foi lá e curou. Deve ter passado na cabeça de Jesus o azeite da viúva sendo multiplicado. E cadê a panela? E traz mais vasilha e o azeite que não se acabava. Deve ter passado pela cabeça de Jesus tantas outras coisas, igreja. E o Pilatos dizendo, eu tenho poder para te salvar ou para te matar. E a gente faz isso, sabia? Sabia que a gente faz isso? Quando a gente não coloca o Senhor na direção da nossa vida, a gente pode até não dizer com palavra, mas a gente diz com atitude, Deus, eu tenho poder para escolher. Eu tenho poder para decidir, eu tenho sabedoria para saber o que é melhor para mim e para o meu filho. Eu posso escolher sozinho, Senhor. Fique aqui, cristianismo de manutenção, tá bom aqui, Jesus. O Senhor já entrou até aqui, vamos aqui até o final. Juntinho aqui, lado a lado, o Senhor aqui. O Senhor não nos chama para ser assim. O Senhor nos chama para ser uma igreja que entrega a rédea da sua vida ao Espírito Santo. E não se conforma com aquilo que já ganhou, com aquilo que já conquistou. Uma igreja que quer mais, que quer atacar, que quer ver se cumprir essa palavra que diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que eu saiba, essa palavra aqui não diz assim, não. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas da igreja ficarão de pé, mesmo com o chute de Satanás. É assim que diz? Não. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para ela não prevalecer, a igreja vai ter que ir até lá e atacar. Aí eu te peço para abrir lá em João, capítulo 2, versículo 13. Ou se você não quiser abrir, só acompanhe aqui comigo a leitura e você lê em casa. João 2, 13. Diz assim a palavra do Senhor. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos
e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora todos do templo, bem como os bois e as ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Nesse texto a gente vê um Jesus que não se defende, mas que ataca. Aquele mesmo Jesus que, quando estava diante de Pilatos, podia ter se defendido e bastava um estalar de dedos, um piscar de olho para que aquele exército todo morresse, fosse fulminado e o Senhor não precisasse morrer. Esse mesmo Jesus que não se defendeu, foi esse mesmo Jesus que atacou. E entenda, quando eu falo de ataque, eu não estou falando de ataque a gente. Eu não estou falando de ser dedo que aponta, nem mão que julga, nem braço que se estende para acusar. Não estou falando de guerra contra gente. Estou falando de guerra espiritual, contra as hostes espirituais da maldade. Sabe? Contra esse mundo tenebroso, como diz a palavra do Senhor. Contra princípios que querem afrontar a palavra do Senhor. Contra ideias que querem deturpar a beleza da palavra de Deus. É disso que eu estou falando. É desse ataque que eu estou falando. Não é gente. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Não vai chegar na sua casa destruindo seu marido porque eu disse que era para atacar. Entenda, tenha sabedoria espiritual. Eu estou falando de guerra espiritual. Amém? Eu estou falando de arma espiritual. De gente que se levanta espiritualmente para proclamar o reino de Deus nessa terra. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês não vão dizer que eu estou militando guerra aqui não, viu? Pelo amor de Deus. Deu mais nessa época de eleição aí. Não quero distância. Já basta. Vão associar, sabia? Oh, Jesus. Gente, esse texto, Jesus se levanta atacando uma mentalidade. Vocês entenderam, né? Nesse texto, Jesus chegou no templo e estavam fazendo da casa de Deus uma casa de venda. Era carneiro, era boi, era gado, trocando, e uns compravam e outros vendiam, e Jesus entrou e achou aquilo terrível. E imagine você, entrar aqui na Nova Vida, e antes de ser recebido ali na recepção, você olha e vê a feira dos pássaros, ali, embaixo da mangueira. O pessoal vendendo coisas, aproveitando a boa fé das pessoas que vêm para o culto para ganhar alguma coisa, algum bem material. O que era que você sentiria? Ia lá e comprava também, não era? Não ia gostar, gente. E foi isso. Se a gente sentisse, imagine Jesus. E a palavra do Senhor fala que ele foi lá, e ele derrubou as mesas, e ele tirou os animais, e ele expulsou o povo, e ele fez lá quase uma bagunça. Com todo respeito, Senhor. Mas foi uma coisa que afrontou a essência do Senhor. E ali o Senhor estava atacando uma mentalidade. Sabe qual era a mentalidade? A mentalidade da troca, da barganha. De se aproveitar da boa fé das pessoas. De se aproveitar do nome de Jesus para conseguir alguma vantagem. Sabe? Era a mentalidade daquele povo. Tão religioso. Tão com vestes bonitas. Tão com fama de crente. Mas que estava lá vivendo um evangelho material. Não um evangelho espiritual. Um povo que se aproveitava do lugar. Se aproveitava da presença. Se aproveitava da religião. Mas na verdade o que eles queriam eram bens materiais. Aí Paulo diz assim: se eu crer no evangelho só para essa vida, eu sou o mais miserável das criaturas. Se eu crer no evangelho só para buscar prosperidade financeira, se eu crer em Jesus e buscá-lo só para conquistar uma casa, um carro, ou um bom emprego, ou coisas dessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. E era contra isso que o Senhor estava se levantando ali. Essa mentalidade, sabe, material, carnal, de bem dessa terra. Estava dentro da igreja, mas a mentalidade estava toda errada. E assim como Jesus fez, a gente precisa ser uma igreja que se levanta, combatendo essa vida de crer em Cristo só para essa terra.
de não se conformar com o que já recebeu. É muito pouco, gente. A gente tem um Deus, o tamanho desse Deus que a gente tem. Com toda essa grandiosidade que eu não encontro nem palavra para descrever. Com toda essa soberania, com toda essa beleza, com toda essa majestade. E a gente crê nele e buscá-lo só para conseguir coisas daqui. Ah, só para o meu casamento ser restaurado, o casamento tá legal? Tá bom, Senhor, então. Tá beleza aqui. Ah, o filho dava problema e não dá mais. Ah, Senhor, tá ótimo. Tudo que eu queria era o meu filho direito. Ah, Senhor, é o emprego, eu quero emprego. E chora, e ora, e ora, e ora. E quando o emprego vem, ah, Senhor, muito obrigado. Tá bom aqui. É o mais miserável das criaturas. Porque o Senhor tem uma vida muito maior para nós. Muito melhor, muito mais cheia de maravilha. O Senhor ali, Jesus, estava atacando a superficialidade. É outra coisa que a igreja precisa se levantar para combater, para atacar. Vida superficial, vida de beirinha, vida de molhar só os pés. E a gente é levado. Eu não estou falando de uma realidade que não existe. Eu não estou falando de uma coisa que não lhe alcança. Eu não estou falando de algo que não é realidade para você, nem para mim. A vida é tentadora a te levar a uma vida de superficialidade com Deus. A vida, a tua rotina, o teu trabalho vai querer te levar a uma vida superficial. Foi o que mais a gente bateu na tecla lá naquele detox. O detox não acaba aqui. O detox não acaba nesses dias. O que vocês aprenderam aqui, vocês vão ter que aplicar lá fora. Os muros que vocês construíram aqui, vocês vão ter que manter lá fora. Por quê? Porque a gente não pode ser um povo que vive uma vida de avivamento passageiro. Uma vida de alegria e presença forte durante minutos, dias. E o resto da vida é um desacerto. Uma vida superficial. O Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para uma vida afundada, mergulhada no Espírito Santo. Porque vocês sabem mais do que eu, que lá no livro de Ezequiel tem a visão. E o profeta foi levado numa visão e o Senhor dizia, ele entrava no rio e o rio tocava só os pés. E eu não vou me alongar muito, mas vocês sabem do resto da história, que quanto mais ele andava, mais ele era convidado a entrar. Anda mais, e a água chegava no joelho. Anda mais, e a água chegava nos lombos. Anda mais, até que chegou uma hora que os pés dele não tocavam mais o chão. Essa é a vida que Deus tem para nós. Então Jesus estava aqui atacando a superficialidade. Jesus estava se revoltando contra uma vida superficial de gente que ia à igreja só para fazer de conta que era crente, só para fazer de conta que estava buscando a Deus de alguma forma, mas que na verdade só queria Deus para satisfazer as suas necessidades imediatas. Jesus estava se levantando nesse texto que nós lemos contra a falta de zelo. E nesse último versículo, desmarquei. Nesse 2,17 diz: os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus estava se levantando, Jesus estava atacando a falta de zelo na igreja. E quantas vezes a gente tem agido com falta de zelo para com as coisas do Senhor? E quando eu falo igreja, não é igreja parede. É igreja gente. É igreja noiva de Cristo. Se você soubesse o zelo que Deus tem pela noiva dele. Se você soubesse quão preciosa é aos olhos do Senhor a noiva de Cristo. Se você soubesse com o tamanho do amor com o qual o Senhor amou a igreja. Para o povo entrar e fazer de lá uma casa de vendas. Uma casa de dinheiro, uma casa de troca. Se você tivesse a consciência do zelo que Deus tem pela nossa vida, pela tua vida, pela vida desse irmão que está do teu lado. A gente precisa se levantar e atacar qualquer coisa que fira o zelo que Deus tem para com a igreja. Nós estávamos num congresso há um tempo atrás
E o pastor lá, ele perguntou assim, quem aqui casou com a igreja, com a esposa que queria? Aí, muita gente levantou a mão, né? Porque, afinal, a gente vive num país onde ninguém é obrigado a casar com ninguém. Você casa com quem você quer. Ou então, quem você pensa que a pessoa é, né? Depois, só Deus sabe. Mas, aqui a gente é livre, a gente escolhe. Nosso marido, nossa esposa, e esse pastor lá perguntou, quem aqui casou com a mulher que queria? Eu, né? Doido era se dissesse, né? A mulher do lado. Não, foi não, senhor, eu casei enganado. A confusão estava feita. Mas o fato é que muita gente diz, eu casei com a esposa que eu escolhi. Aí ele disse, você sabia que Jesus escolheu a noiva dele? Do jeito que você escolheu a sua, você saiu procurando, varoando, né? Nos termos de hoje. Escolheu, não quero não, ali é loura, gosto de morena. Não quero não, é alta, gosto da baixa. Não quero não, é magra, gosto de gordinha. Não, senhor, não quero não é crente, só quero crente. Saiu escolhendo. Do mesmo jeito, Jesus escolheu uma noiva perfeita para ele. E lá em Efésios diz, é uma noiva sem mácula, uma noiva sem mancha, uma noiva pura, uma noiva linda. O Senhor escolheu para ele. Sabe qual é o risco que a gente está correndo? De a gente chegar lá nas bodas do Cordeiro, nós, noiva, chegarmos no dia do casamento com o nosso esposo e ele olhar e dizer, essa não é a noiva que eu escolhi, não. Eu escolhi uma sem mancha, sem mácula, sem pecado, pura, santa. Foi essa aí, não. Essa aí está descabelada, despinteada, com o vestido sujo. Gente, a gente brinca, a gente ri, mas é sério, gente. Porque do jeito que você não foi obrigado a casar com quem você não queria, o Espírito Santo não é obrigado a casar e a se juntar com uma noiva que ele não escolheu. Nós somos chamados para ser um povo que adorna a noiva de Cristo, que embeleza a noiva para o casamento. E a noiva, eu estou falando de ti, de você, de mim. Olhe para você mesmo, olhe para dentro. Engula as próprias palavras. Se eu pudesse, eu estava engolindo aqui o que eu estava dizendo, o que eu estou dizendo. Olhe para dentro de si e pense, eu estou adornando ou eu estou deformando a noiva de Cristo? Foi isso que esse pastor perguntou lá no congresso. Será que eu vou chegar diante do meu esposo e ele vai olhar para mim e dizer, essa foi a noiva que eu escolhi. Uma noiva santa, linda, adornada, cheia de atos de justiça. E lá em Apocalipse diz que o que adorna a noiva de Cristo são os atos de justiça praticados pelo povo de Deus. Atos de justiça. Será que nós temos sido uma igreja que pratica atos de justiça? Atos que agradam o noivo. E foi pregado aqui domingo. Aquele que é amigo de Deus deve fazer o que ele manda. Essa é a noiva de Jesus que faz aquilo que o noivo manda. Afinal, ele é o dono. O Senhor estabeleceu um padrão para a sua noiva. Um padrão está lá descrito na Bíblia, lá em Efésios 5, do 25 ao 27, se você quiser anotar para ler em casa. Está lá descrito, bonitinho. Lá no Apocalipse também fala outro tanto, sabe? O Senhor escolheu um padrão, estabeleceu um padrão. O que a gente faz é o tempo vai passando e a gente acha que esse padrão está ficando pelo caminho. A gente acha que o padrão está deixando de ser o mesmo. Afinal, a sociedade está mudando, afinal, os valores são outros, afinal, aquilo que era tão precioso não é mais, mas o padrão de Cristo para a noiva que ele escolheu permanece o mesmo e permanecerá para sempre. Se na Bíblia está escrito, há mais de 2000 anos atrás, que o Senhor espera uma noiva santa e pura, que pratica atos de justiça, que vive uma vida de santidade em tudo, não é o Senhor que vai mudar. Não é o tempo que vai desfazer o padrão que o Senhor escolheu para a sua noiva. Não é o mundo entrando na igreja que vai desfazer. E, pasmem vocês, o mundo tem entrado na igreja. E como tem? Meu coração dói. A gente sobe do culto domingo e se abrir o Instagram, uma coisa, tem lá. O povo vai para o culto, aí posta pós-culto, numa mesa de bar. Pós-culto. Pasmem vocês, um pequeno grupo de jovens acontecendo e quando termina, o lanche é o quê? Droga. Jovens cristãos. O mundo entrando na igreja. Padrões da noiva de Cristo sendo deturpados pelo inimigo. E a gente está fazendo o quê? Tentando se manter onde a gente já está.
Enquanto o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam, a gente está aqui, acomodado, onde a gente já conseguiu estar, onde a gente já conseguiu chegar. E as portas do inferno lá em pé. E as portas do inferno lá aprisionando gente, que vai passar o resto da eternidade queimando no inferno, porque a gente não derrubou a porta do inferno. Tendo o Senhor prometido que ela não prevaleceria. Você entende como é grave esse tipo de cristianismo? Agora deu para entender um pouquinho? É grave, igreja. É grave, porque Jesus ele se revoltou mesmo pela falta de zelo. E a gente precisa fazer a mesma coisa, porque diz aqui, o zelo da tua casa me devorará. Era o que Jesus sentia. O zelo da casa de Deus devorava ele por dentro. Era algo que era mais forte. A gente precisa ser assim, um povo que chora, que clama pela noiva de Cristo, que ama a noiva de Cristo, que adorna a noiva de Cristo, que quer encontrar Jesus e ouvir dele. Essa sim é a noiva que eu estava aguardando. Sabe? Não dá para viver como a gente está. A gente tem que ir mais fundo e mais além, até alcançar as portas do inferno, de forma que elas não prevaleçam contra nós. Amém? Eu estou quase terminando e eu queria que, por favor, você está em João ainda, né? Você abrisse lá no capítulo 18, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui nesse contexto, Jesus já estava prestes a ser preso. Diz assim o versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Foi outra vez que Jesus se adiantou e atacou. Aí você vai dizer, mas atacou? Eu não vi nenhuma espada na mão de Jesus, pelo contrário. Pedro que se adiantou e cortou a orelha do soldado foi até repreendido por Jesus. Como é que Jesus atacou? Ele se adiantou ao problema. Ele sabia que aqueles soldados estavam vindo para prendê-lo. Ele sabia que era ele a quem eles estavam procurando. Mas antes dos soldados chegaram, a palavra diz, a gente acabou de ler, que Jesus se adiantou e disse: quem é mesmo que vocês estão procurando? Aí você consegue se enxergar nisso? Às vezes o problema vem de lá para cá e você sabe que ele vai lhe pegar. Às vezes a má notícia está vindo no meio do caminho e você sabe que é para você que ela vem. Às vezes a tribulação está vindo, a tempestade está vindo. A gente tem duas escolhas. Uma é a gente se esconder até enquanto der. Esconde atrás de Pedro, esconde atrás de João. Discípulo, não deixa ele me pegar, não. Irmã, ora por mim. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Quem vive cristianismo de manutenção, vive com medo da tribulação, da má notícia, da tempestade. Ai, meu Deus, a tempestade vem, ela vai me pegar, ela vai afundar meu barco, e agora é a hora da morte, e vive assim. Ou você tem a opção de se adiantar ao problema e dizer: que é mesmo que você está procurando? Você entende o que é essa postura de quem se adianta a atacar alguma coisa, a atacar uma mentalidade, a atacar a tribulação e dizer quem é mesmo que você está procurando? Sou eu? Pois vamos aqui enfrentar. Eu pelo poder da palavra. Tu pelo poder de quem? Sabe? Gente que não teme. Gente que se coloca de pé. Gente que se ajoelha diante do Senhor. Que bota o rosto na terra, na presença do Espírito Santo. Gente que se humilha diante do Senhor. Gente que treme e teme e treme na presença do Senhor. Mas gente que fica de pé na frente da adversidade. Gente que se mantém de pé quando vem um gigante. Gente que se mantém firme quando vem um soldado para prender. Sabe? É disso que eu estou falando. Uma igreja que não só se defende, uma igreja que se adianta ao problema e diz: vem cá, vamos resolver isso aqui nós dois. Nós três, eu, você e o Espírito Santo de Deus. Aí você pega as suas questões, você pega as suas dúvidas,
Você pega os teus pecados, as tuas falhas e você leva à presença do Senhor. Aí sim, há a solução do seu problema. Jesus teve uma postura ativa de dizer: a quem é que você está buscando? Quem é que você está querendo prender? E a gente leu. Qual foi o resultado disso? Não lemos? Versículo 6 diz: quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Você está vendo o que é que acontece com o seu problema? Quando você diz, quem é que você está procurando? Aí o Senhor levanta a voz e diz assim: eu sou. Assim como ele disse para Moisés, Moisés aperreado: meu Deus, o que é que eu vou dizer para o faraó? Eu vou lá libertar o povo, o que é que eu vou dizer para ele? Aí Deus disse assim: diga, o eu sou me enviou. Eu sou, o Senhor é. Aí quando o problema vem de lá para cá, você se adianta a ele e diz: quem é que você está procurando? Aí por trás de ti surge uma voz que fala, a voz do próprio Senhor que diz: eu sou. E o problema cai por terra. Porque não há problema que resista à presença do Espírito Santo. Não há dificuldade que se mantenha de pé diante do Senhor. Não há má palavra que encontre uma prosperidade diante da palavra que sai da boca de Deus. Agora, para o problema cair, a gente precisa se adiantar a ele. A gente precisa mostrar a postura de quem crê. A gente precisa estar lá e dizer: quem é que você está procurando? Porque o eu sou está comigo. Quem é que vem com você? Assim como Davi disse: você vem contra mim com lança e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí você olha para a tribulação e diz: você vem para mim com doença, pois eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem para mim com a notícia de que meu filho está dando problema, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você crê? Oh, glória! E a Bíblia está cheia. E nós nem vamos ler, porque senão eu vou me alongar muito. Mas a Bíblia está cheia de gente que teve uma postura ativa diante da adversidade, que não ficou só se defendendo, mas que passou a atacar, e que Jesus honrou, que o Senhor honrou. Em Mateus 7,7 é o resumo. Tem lá: batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, porque todo o que pede, recebe, e ao que busca, encontra, e o que procura, acha. Para achar, para abrir, para encontrar, é preciso bater, pedir e buscar. Postura ativa diante do Senhor. Aí a gente está aqui. Cristianismo de manutenção. E as portas do céu esperando você bater para ela se abrir. E o Senhor esperando você pedir para Ele te dar. E a gente aqui, cristianismo de manutenção. A gente precisa ser uma igreja que se desperta, que age, que se adianta, que ataca, que levanta a voz e diz: o eu sou está comigo. Amém? Moisés teve que bater o cajado lá no mar para poder a água se abrir. Quando ele olhou para trás que viu os egípcios vindo com gosto de gás, aí Moisés se aperreou. Assistiu hoje, foi? Moisés se aperreou. Aí se ajoelhou, começou a orar. Pobre, né, bichinho? Meu Deus, coitado. Carga de gente nas costas dele. Povo maledicente, murmurador, dizendo um bocado de coisa. O mar na frente, os egípcios atrás. Moisés se aperreou. Aí se ajoelhou, começou a orar: Senhor, e agora o que vamos fazer? Aí Jesus olha para ele, o Senhor olha para ele e diz: por que que tu clama, Moisés? Diz ao povo que marche. Está na hora de marchar, está na hora de postura ativa, não está na hora de estar morrendo e achando que o problema vai passar por cima de ti como um trator. Está na hora de dizer ao povo que marche. Levanta a vara, estende tua mão, toca no mar, que o mar vai se abrir e o povo vai passar. Sabe? Deus podia ter tido 1000 estratégias para abrir aquele mar. Podia ter descido um anjo do céu, um anjo do tamanho do universo, ter batido, ter afundado o mar. Podia ter caído um asteroide lá, ter secado o mar todinho. Podia ter ido um tsunami, né, que seca o mar todinho, vai, some, depois volta, para o povo passar. Não, ele disse: diga o povo que marche, levante sua mão e toque no mar com a vara que eu te dei. A vara está na tua mão.
A autoridade o Senhor já te deu. O ministério o Senhor já te entregou. Está na tua mão. Porque esse mesmo texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão, em casa você lê um pouquinho antes, que tem lá que a igreja do Senhor foi entregue uma chave. A chave da autoridade do nome de Jesus. Conquistada a preço muito caro. A preço de sangue. Está na tua mão. Do jeito que Moisés tinha um cajado, você tem algo na tua mão chamado autoridade de Jesus. Se tem alguém que tem isso, é a igreja do Senhor. Se você é a igreja, você tem. Aí o Senhor olha para ti e diz, levanta a vara, estende a mão, toca no mar, que o resto eu faço. E às vezes a gente está na frente do mar, e o mar não se abre, porque a gente não levantou a mão, não estendeu a vara e não tocou no mar. Uma postura ativa. Você está me entendendo? Uma postura de quem crê e age como quem crê. Da mesma forma, Josué estava lá para atravessar o Jordão. E o Senhor disse, manda os sacerdotes irem com a arca e quando o pé deles tocarem, ele vai abrir. E ele podia ter dito, não, Senhor, não vou não, porque Moisés morreu um dia desse, Senhor. O povo já era carga torta com Moisés. O povo já dava trabalho, Senhor. Eu estou agora. Né? Fui consagrado pastor agora. Estou guiando esse povo agora. Aí o Senhor vai mandar eu parar logo o Rio Jordão, que não é um riozinho, né? E se não parar? O povo vai me matar. O povo que já murmura. Vão reclamar 1000 vezes que Moisés morreu, porque foi eu que fui levantado. Ele podia não ter ido. Mas ele foi. E já foi pregado aqui que quando eles tocaram com os pés o Rio Jordão, a água parou.